Bom, então a gente vai agora ver questão de moeda base, dos detalhes aí do GBP. Foi meio que eu já dei uma introdução a vocês de como interpretar uma moeda contra a outra. Então, a primeira moeda que a gente tem é, sei lá, GBP USD, ok? Você vê que o GBP é a moeda base e o USD é a moeda da cotação. Então, quando você fala estou comprado no GBP, você está automaticamente vendendo dólar. Você está considerando que o GBP vai valorizar e o USD vai se desvalorizar. Então, isso é a moeda base, tá? Então, ou quanto de dólar você precisa para comprar um GBP que é britânico, né? Então, a moeda base é essa é a moeda da cotação. Você vai entender com o exemplo que eu dei na aula anterior. Então, é, isso aqui, só você gravar isso, estou comprando isso, estou vendendo isso. Então, vamos lá. Aqui é o exemplo mais meio que prático, para você entender o que é o BDASC, que é todas as cotações de câmbio, são cotadas de preço e venda e compra e venda, beleza? BID é menor que o ESC. O preço do BID é o preço que o seu corretor está disposto a comprar a moeda de uma base. É, é o preço que você está disposto, o corretor está disposto a comprar. Então, acho que é o preço que o corretor está disposto a vender a moeda. Então, aqui na boleta, que eu vou mostrar depois quando a gente for ver a plataforma, essas coisas. Então, você vai ver aqui, ó, esse é o melhor preço e esse aqui é o outro o preço de compra. Então, vamos lá. Que é o exemplo mais claro aqui de como a gente pode ver isso. Ó. O spread, como eu falei, é a diferença entre o bid e ask, e essa é a taxa cobrada é, pelas corretoras para meio que compensar o pagamento dela. Porque quando a gente está operando o CFD em si, que é contrato por diferença, você está. É, a corretora está arbitrando em relação ao ativo. Ou seja, ela vai te dar um preço, vai te permitir, porque uma pessoa física comum não teria possibilidade de estar operando petróleo, soja, é, enfim, gás natural, porque são lotes grandes. E o que a corretora CFD faz? Ela pega essa cotação, arbitra o valor e dá um spread para você operar menor. Você tem a opção de operar com microlotes, entendeu? Então, essa diferençazinha, ou porque tem corretora que é por taxa, ela não cobra spread, mas cobra taxa. Então, cada uma tem sua especificidade. Então, você tem que ver lá se é melhor operar com spread zero ou melhor operar com taxa. Aí você vai ver dependendo da sua estratégia, ok? Então, esse aqui é no MetaTrader. Ó, quanto mais estreito o spread, menor a diferença entre os preços de compra e venda. Então, isso quanto menor o spread, você vai pagar menos a corretora em si, porque indica que é um ativo que tem mais liquidez. Né? Você não vai ficar levar tanto prejuízo por causa do spread. Então, aqui, ó, aqui é a observação. Olha o spread da Amazon nessa corretora. O spread vai variar, tá? De corretora para corretora, a cotação, porque ela arbitra em função da cotação principal dela, do data feed, de onde ela pega a cotação. Então, você vai ver aqui, ó, mini dólar, aqui o spread, ó, tá vendo? 10 pontos, que aqui é 100, mas se você, para quem opera B3, vê que tipo, o spread aqui ele já tá, você entra com 10 pontos já negativo. Quando você entra a mercado, você está pagando já o spread, ó. Isso aqui é o quanto você vai pagar já para entrar na operação. Então aqui é o preço de compra e o preço de venda, ó. Aqui é o ask line, ó, ó, preço de compra bid, preço de é, preço de venda é o ask, beleza? Então se você for vender aqui a uma taxa, você já vai estar com essa diferença de prejuízo, entendeu? Porque dependendo você faça de como esteja o spread na hora, tá? Então, esse aqui quando a gente for quando eu abrir a plataforma e for mostrar a vocês como operacionaliza, ver, olhar o spread, porque o spread tem que cobrir o preço. Por exemplo, se eu botar uma ordem, mas o spread não chegou lá, aí não quer dizer que a sua ordem vai ser ativada, entendeu? Então, isso aqui a gente vai mostrar mais para frente, um exemplo mais prático, beleza? E aqui é a relação dos pips, a unidade de medida expressar a variação entre duas moedas, beleza? Então, ó, o euro USD é 1
225,0 a 1,225,51 moveu um pip. Então, tem corretora que ele bota mais uma casa decimal. Então, ele faz o quê? 10 pontos é igual a um pip. Então, você vai ter que ver aí na sua corretora se ela trabalha dessa forma. Mas a convenção em si é a mesma, não tem muita diferença não, tá? Então, o pip, aqui ó, GBP/USD, ele moveu aqui. Aqui ele chama de pipete, mas você pode chamar de ponto, entendeu? Ó, aqui ó. A última casa, você vai ver da sua corretora se a escala está em pips, em pontos ou em pips. Ó, tá vendo aqui? Pipete. Aqui a nomenclatura pode variar aí, dependendo da sua corretora, mas você vai entender que no padrão, os pontos, 10 pontos é um pip, e um pip é um pip aqui, a menor variação da casa decimal, aqui quando ele está na quarta casa decimal. É, aqui é mais ou menos para você ter ideia de quanto vale um pip do tal par. Porque os pares em si, os pips têm valores diferentes, beleza? O euro vai ter diferença do GBP, os pares que são exóticos têm diferença, então você tem que estar atento a isso. Mas no geral, os majors, que são as maiores pares, eles são bem parecidos os valores, assim. Não vai mudar tanto, vai depender do par, mas é assim que é feito o cálculo para você descobrir. Aí quando você multiplica isso aqui pela quantidade de lote, vai dar o valor do PIB. Ó, ó, no caso em que o dólar dos Estados Unidos não é citado, isso aqui é outro tipo de cálculo quando a gente não tem o SD envolvido no cálculo. Então a gente precisa fazer, ó, você divide a taxa de câmbio pelo valor do PIB, aí ele vai te dar isso aqui, é o euro. Aí a gente precisa voltar ao dólar dos Estados Unidos e isso adiciona que a taxa de câmbio. Então, aqui o cálculo feito em si, você tem calculadora de PIB, tem um vídeo mostrando mais detalhado, tá? Eu não vou me atentar muito a estar mostrando o cálculo disso, porque na prática você não vai usar 0,0100 multiplicado por não sei quanto. Isso aqui é só para você ter noção de como a gente chega nos valores do PIB. Beleza? Então, para a gente não perder tempo com informação que não é tão, na verdade, não é tão necessária. Você não vai precisar estar fazendo esse cálculo toda hora, porque tem calculadora, tá? Para isso. Então, ó, lotes, alavancagem, lucros e perdas. No passado, o Forex era negociado em quantidade chamava de lotes, e o tamanho do lote padrão era 100 mil unidades. Aí a gente tem o mini, o micro e o nano. Que a gente tem que contar micro, é o tamanho do lote que você vai operar, tá? Para você não tá, você que tem pouco capital, sei lá, o cara só tem US$ 50, aí ele vai operar numa conta bem pequena para ir testando e treinando, porque ele está operando com quantidades pequenas de lotes, então não vai machucar tanto a conta dele. Porque ele com US$ 100 for operar um lote padrão, ele acaba, quando a gente for ver sobre a alavancagem, quebrando a conta fácil, beleza? Pronto, alavancagem. O que é alavancagem? Alavancagem nada mais é como se você estivesse pegando dinheiro emprestado da corretora. Ó, nesse exemplo aqui, você é a capacidade significativa de mais dinheiro do saldo da conta, beleza? Por exemplo, se um trade tem uma alavancagem de 1 para 100, ele pode negociar até 100 vezes o valor do depósito. Isso significa que se ele tem um depósito de US$ 1.000, o trader pode controlar uma posição de até US$ 100.000. É como se você estivesse operando mais pesado sem ter aquele dinheiro. É como se a corretora te emprestasse o dinheiro momentaneamente naquela operação. Então isso significa alavancagem, mas a alavancagem é uma faca de dois gumes. Tanto faz você poder ganhar muito como perder muito. Você perde sempre proporcional ao seu lote, tá? Então a alavancagem em si é bom estar alavancado mas depois ela, do mesmo modo, ela pode te quebrar. Então isso aqui é que você tem que entender. Você tem que saber o quanto de lote você vai abrir em função do seu capital para não acabar arriscando muito numa operação só. Então, a margem, tá? A margem é quando você vai operar na corretora, ela te pede uma margem na conta real. Então, na conta demo não tem isso, mas na real você tem que ter uma certa margem, sei lá. Porque se você perder, você vai ter que ser descontado dessa margem. Ela te empresta, mas ela também tira proporcionalmente ao teu capital, beleza? Então, se você ganha,
Você pode ganhar muito também, mas você tem que deixar um valor de garantia para confirmar que você vai pagar aquele empréstimo ganhando ou perdendo. Então aqui os tipos de ordem, eu vou fazer aqui, ó, ordem a mercado. Eu vou fazer meio que abrir uma plataforma e mostrar na prática como a gente vê isso aqui, tá? Para ficar mais elucidativo para vocês. Então, na próxima aula, e só para você ter as introduções, eu vou mostrar mais na prática como a gente vai ver isso aqui, ó, os tipos de ordem, beleza? Valeu!